A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Olá amigos, como estão? Está começando mais um Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Schneider. Eu sou gerente regional da Cobb para o estado do Paraná. E antes de começar o nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que você que gosta do Cobbcast, siga-nos nas redes sociais, nas plataformas de áudio, em nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado quando sair um novo episódio. E nesta nova temporada, estamos abordando questões e tirando dúvidas sobre frango de corte. E o tema do nosso 5º episódio será iluminação de frango. E quem está comigo para mais esse episódio é o José Luiz. Tudo bem, José Luiz? Como vai? Oi, Lucas. Como vai, amigo? Como vão todos aqui que nos acompanham nesse Cobbcast, sempre aí acompanhando a gente, falando de técnicas, falando de assuntos relacionados à nossa avicultura. Muito bom estar aqui contigo, Lucas. Eu estou aqui como especialista de frango e ambiência da Cobb, da América do Sul, e a gente vai discorrer um pouquinho aí sim de manejo de frango, focando a iluminação desta vez, né? Exatamente, Zé Luiz. E falando sobre esse tema iluminação, é importante a gente começar contextualizando tudo isso e falando um pouco de matrizes também, é claro, do desenvolvimento que a matriz tem desde o pintinho de um dia até se tornar uma reprodutora apta à reprodução e produção de ovos. A luz, os planos de iluminação, eles cumprem um excelente papel, onde nós temos uma ave que precisa ter um bom desenvolvimento de crescimento na sua fase inicial e depois sim temos que controlar a iluminação para que ela esteja preparada, né, e todas estejam uniformes, em peso corporal, em conformação, para que ela seja novamente estimulada com luz. Então, a iluminação e as características específicas de tipo de lâmpada, também de intensidade luminosa, elas são importantíssimas para o desenvolvimento na cadeia avícola como um todo. E diante disso, José Luiz, sobre esse tema, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão da responsividade. Isso se aplica também a matrizes e, claro, o frango de corte, que é o nosso objetivo em questão hoje, mas quanto à responsividade das aves à luz. Explica para nós um pouco essa habilidade que as aves têm de ser estimuladas pela iluminação. Oi, Lucas. Legal. A gente começa sempre falando de iluminação para as aves. A gente sempre tem que se lembrar, né? A genética faz sempre uma ave mais rápida, né? A gente tem ganhos de pesos, conversões alimentares cada vez mais eficientes na ave de corte de hoje, né? E isso não vai parar, a gente vai ter sempre isso. Só que isso torna as aves com um metabolismo bem forte, bem acelerado. Tudo é muito intenso no metabolismo das aves. E falando da visão, as aves têm uma especificidade, Lucas, né? A gente fazendo uma revisão bibliográfica aqui, sobre a iluminação das aves, as aves é diferente dos humanos. As aves têm um par de cones e bastonetes mais no sistema de visão, né? Os humanos têm 3 pares de cone. Então, por exemplo, a visão dos humanos é uma mescla entre a captação de 3 cores. Então, a gente vê 3 cores, se mistura isso e leva para a pineal, no cérebro, essa resposta à luz que a gente está vendo. E as aves, tendo um par de cone mais bastonetes na periferia da córnea, as aves enxergam muito melhor. Elas enxergam 4 tipos de cores mesclando e mandando recado para elas entenderem o meio externo, como é que está acontecendo. Então é super importante, conforme você falou, né? E começou muito bem. Desde a recria, as aves respondem à luz muito diferente da gente. Elas enxergam muito mais espectros de luz. Então é super importante a gente falar de iluminação para uma ave que tem essa especificidade. Estimular a ave com luz é muito rápido, muito forte,
por essa especificidade de enxergar muito melhor que nós, né? Exatamente, Zé Luiz. A gente tem que entender as particularidades fisiológicas da ave para que a gente consiga adaptar os ambientes e extrair o máximo do potencial que ela tem para oferecer. Dentro desse tema ainda, José Luiz, você falou um pouco sobre a questão do manejo inicial. Como que entra essa questão de iluminação e quão importante é a iluminação dentro do manejo inicial, pensando em frango de corte, na fase inicial de vida dele? Sim, Lucas. Os pintinhos recém-nascidos, eles chegam na granja, acabaram de chegar de um incubatório, de um caminhão, de um transporte. Normalmente, lógico, os caminhões eles vêm com iluminação apagada, então os pintinhos, teoricamente, vêm dormindo nas caixas, e de repente a gente abre a porta de um caminhão de dia, num sol de 1000 lux na natureza, por exemplo, um mínimo, por exemplo, e aí vai colocar esses pintinhos dentro da granja. Eles já foram inicialmente estimulados no caminhão, na hora que você abriu a porta. Aí ele vai para dentro da granja, num ambiente totalmente diferente do que ele ficou acostumado nos 21 dias anteriores, né? Do ovo até o nascedouro, e para a sala de pintinho e um caminhão, e agora na granja. Então, nada mais justo do que termos condições predisponentes para fazer com que esse pintinho enxergue tudo bem. Então, ele tem que enxergar onde é que ele vai viver os próximos 40 e tantos dias. E essa primeira semana, principalmente o primeiro dia, super importante da gente ter iluminação boa. Então, o que nós falamos? 20 a 25 lux dentro da pinteira, no mínimo, para que a gente ensine ou distribua lâmpadas uniformemente, para que todos os pintinhos, os 30, 40, 50 mil pintinhos que nós vamos pôr no galpão, dependendo da densidade e do tamanho do galpão, mas a pinteira, a área de recepção inicial, ela tem que ser bem iluminada. Então, o que a gente indica? Precisa ter 30, 40 lux? Não precisa. Os trabalhos dizem que 25 lux é suficientemente necessário ou disponível para que esses pintinhos se distribuam, enxerguem o comedouro, o bebedouro, o papel, a ração, o bico do nipo, o bebedouro, enxergue o manejo que a gente vai oferecer para eles. Essa iluminação dos pintinhos, normalmente a gente precisa estimular bem. As lâmpadas, o espectro de luz amarelo, é o espectro de luz que mais excita ou atrai o pintinho para ser estimulado. Então, tem trabalhos da literatura, Lucas, que a primeira semana o pintinho prefere iluminações fortes ou iluminações de lâmpadas quentes, ou seja, abaixo de 3.000 Kelvin. Então, normalmente, lâmpadas de pinteiro, né, de área de recepção, teriam que ser lâmpadas amarelas, indicando maior atratividade, maior estimulação desses pintinhos. Por isso que a maioria dos galpões hoje são de lâmpadas amarelas, principalmente para pinteira. O que talvez vai ser diferente, a gente discute aí daqui a alguns minutos sobre o frango mais adulto, né? Mas essa fase inicial é super importante de ter boa iluminação. Lâmpadas distribuídas uniformemente para que a iluminação, a iluminância dentro desse pinteiro seja forte para estimular esses pintinhos a ir bem na primeira semana. Legal, José Luiz. E dentro desse contexto, né, a iluminação ela acaba sendo mais um elo de corrente com os demais manejos que nós temos que fazer e devem ser bem aplicados para que esse pintinho tenha um bom desenvolvimento e consiga buscar alimento, que é o que realmente é importante para que esse pintinho consiga se desenvolver bem, que ele busque alimento, ele consiga se alimentar, né? Dentro disso, José Luiz, você comentou sobre a questão das lâmpadas, né? A gente sabe que dentro da cadeia avícola, hoje existe uma grande dificuldade de buscar-se lâmpadas. Hoje a gente enxerga isso no dia a dia. E por hora, nós não teremos, às vezes, a possibilidade de ter um jogo de lâmpadas de um espectro ou mesmo de uma intensidade, e depois nós termos na segunda fase, como você comentou, onde a gente passa da fase inicial do pintinho, desse estímulo maior, para uma fase de mais tranquilidade, uma fase onde esse frango ele já não é mais tão dependente de uma grande intensidade luminosa e precisa estar num ambiente que proporcione a ele
a busca por alimento, é claro, mas também um ambiente calmo. Como que a gente faz essa mescla aí e as estratégias que nós temos hoje dentro dos galpões novos, né, dos novos projetos, como que a gente administra isso de uma transição pensando em lâmpadas da fase inicial para uma fase intermediária final? Sim, sim. Lucas, na maioria dos projetos novos, a gente tem duas possibilidades. Ou você coloca na pinteira um conjunto de lâmpadas na área de recepção, aquela área de recepção inicial. Normalmente se põe mais carreiras de lâmpadas, ou as pessoas, até alguns, que conseguem fazer esse manejo, o que não é fácil, uma troca de lâmpadas, ou uma suplementação de lâmpadas, para que a gente consiga dar os 25 lux nesses galpões onde a gente controla, né, a intensidade luminosa, principalmente os dark houses. Então, normalmente, os projetos têm duas possibilidades. A primeira é pôr isso, uma carreira de lâmpadas a mais, uma linha de iluminação extra, que você liga na hora que o pintinho na área de recepção, né, na primeira parte da pinteira. Agora, os projetos novos, normalmente não se faz uma concentração de lâmpadas na pinteira. O que se faz são projetos que a gente escolhe a lâmpada que vai ser usada, seja ela de lâmpada quente ou fria, né? Escolheu a lâmpada que vai ser, o projeto que vai ser dimensionado, você vai pôr a lâmpada e vai ter intensidade suficiente para o que tem a lâmpada, a intensidade do pinteiro. Então você faz projetos para ter 25 lux e depois você dimeriza ou diminui a intensidade de acordo com o programa de luz sugerido, diminui a intensidade à medida que o frango vai virando mais adulto ou da fase intermediária em diante, né? Então, normalmente isso acontece ali depois dos 14 dias, 10 dias a gente começa a fazer uma curva diminuindo a intensidade para tranquilizar mais o frango e diminuir a iluminância, diminuir a intensidade lumínica para o frango mais adulto, para ele se acalmar. Então, a gente gostaria de ter estimulação para o pintinho crescer bem, achar tudo e depois diminuir a intensidade. O que a gente mais vê, a facilidade dos projetos das granjas de hoje, já se faz o dimensionamento para ter os 25 lux e depois dimeriza com o potenciômetro, né, com o dimmer, né, um sistema que diminui a potência das lâmpadas e joga aí nos seus 2, 5 lux que se trabalha os frangos de corte no sistema que se controla a iluminação, que são os galpões mais tecnificados de hoje, dark house, um controle maior de iluminação, né? Perfeito, José Luiz. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido de qual seria a indicação, né, para que a gente, qual o nível de intensidade luminosa em lux que a gente manteria para essas aves em fase intermediária, adultas, né? Você já respondeu muito bem que são, né, de 2 a 5 lux. Perfeito. Agora, dentro da questão plano de iluminação e programas de iluminação, explica para nós um pouco do conceito do programa de iluminação, número de horas de luz no dia. A gente sabe que as aves, elas são estimuladas por fotoperíodo positivo, que isso quer dizer que elas se estimulam ao aumentar as horas de luz, minutos por dia. Então, conta para nós um pouco das tuas experiências e também correlaciona com uma indicação que a gente pode fazer dos nossos programas de luz, nessa fase inicial do lote, passando pela fase intermediária até ao final, quando a gente vai levar essa ave para o abate. Sim, Lucas. Então, a gente tem que fazer projetos de iluminação e disponibilizar as lâmpadas, as quais a gente vai usar para fazer estimulação, tranquilização do frango de corte. Então, para isso, a gente tem que partir de 2 pontos. O primeiro é o aspecto físico, o aspecto construção civil, o aspecto dimensionamento. E o segundo é as respostas fisiológicas das aves. Então, a primeira, sempre que se vai fazer um projeto de iluminação, tem que pedir ajuda para os profissionais, tem que pedir ajuda para quem vende as lâmpadas, para que eles façam um projeto de iluminotécnico correto, para que a gente garanta os 25 lux na pinteira, garanta que essas lâmpadas vão ficar uniformemente distribuídas. A gente indica aqui
do ponto entre as lâmpadas, ou do ponto da parede até a lâmpada. A gente indica ali a medição do ponto mais escuro e do ponto mais claro, que é embaixo da lâmpada, sempre medindo na altura da cabeça das aves, que é por onde entra a iluminação no cérebro delas. A luz, lembra que entra pelos olhos, né, pela retina, mas também atravessa os tecidos, a calota polar. Então as aves são estimuladas de duas maneiras. Então cabe a nós darmos a iluminação correta, bem distribuída, mínimo 20, né, o máximo 20% entre o ponto mais escuro e o ponto mais claro. Normalmente isso, às vezes até a gente dá uma relevada, porque esse percentual é um pouquinho maior na realidade, viu, Lucas? Para ter 20% de diferença entre o escuro e o claro, a gente tem que ter muita lâmpada na granja. Então, para não ter que ter tanta lâmpada na granja extra ou faltando, contem sempre com as empresas que vendem lâmpadas. Eles têm projetos luminotécnicos todos bem embasados na engenharia. É isso que a gente indica, porque eles sabem a especificação de cada lâmpada que eles vendem. Normalmente a gente quer fazer baratear o orçamento e a gente põe lâmpada do jeito que a gente acha. E a gente não acha, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Então esse é o aspecto número 1, o aspecto físico. Colocar o dimensionamento das lâmpadas da maneira correta. Ok, agora vamos estimular. Estimular os pintinhos, eu já havia dito, os pintinhos, tem trabalhos que indicam qual a preferência dos pintinhos. Eles vão procurar iluminações mais fortes, mais estimulantes. Então, por isso que os pinteiros têm que ser mais estimulados. E o frango de corte? O frango de corte procura lâmpadas mais calmas, lâmpadas mais brancas, lâmpadas que acalmam um pouco mais, que vai para o espectro de Kelvin alto, ou lâmpadas frias, que é o contrário, né? Então, o frango prefere lâmpadas mais brancas, azuis, verdes. Normalmente a gente não tem lâmpadas verdes e azuis aqui no Brasil. Já tem fora, tem muitos galpões de frango que tem lâmpadas verdes e azuis que eles começam a utilizar mais à medida que o frango vai ficando mais velho. Então, o que a gente falaria, Lucas, num programa de luz aí, que você vê nas visitas, a gente vê na visita, e a COB sempre indicou isso. Normalmente, programas de luz são feitos para a gente acalmar o frango na hora que ele precisa acalmar, desde a sua fase inicial. Então, qual que é o programa de luz da COB? Primeiro de dia, as primeiras 2 noites, 1 ou 2 noites, 24 horas de luz. Depois, tu desliga a lâmpada, uma hora definida, que a partir daquele dia, segundo, terceiro dia, vai ser apagado a luz, respeitando os ciclos circadianos que esse frango tem a cada 12 horas, a cada 11, 12, 13 horas. Então, por isso que a gente indica que esse frango durma 1 hora, para que ele aprenda que a partir daquela noite, todos os dias vai desligar a lâmpada e desligar a iluminação, seja ela do sol ou artificial, nesse caso é artificial, às 11 horas da noite, por exemplo. Aí a gente faz isso no segundo ou na terceira noite. Quando essa ave chegar com seu peso de 7 dias na tabela, ou próximo a ela, a gente começa a respeitar a fisiologia do frango. A gente vai fazer um sono de, no mínimo, 6, 7 horas durante a noite. Por que durante a noite, Lucas? Das 11 às 6 da manhã, das 10 às 6 da manhã, 7, 5, 6 horas de acordo com a idade que esse frango vai ser abatido. Por que isso? À noite, o frango tem que se tranquilizar, o metabolismo dele tem que diminuir, ficar basal. À noite é que vai ocorrer o disparo hormonal do GNRH, que é o hormônio de crescimento. Ele só é produzido em escalas intensas durante o sono. Junto com o sono, a ave produz a melatonina, né? A melatonina é um hormônio também. Ela é o hormônio indicado para fazer a tranquilidade do sono, para que essa ave durma. Ela é um hormônio antioxidante, ela protege o fígado, ela dispara insulina no pâncreas. Ela tem outras funções que diminuem o metabolismo e ajuda o frango a suplementar a dificuldade que ele teve durante o dia, certo? Além da melatonina, a serotonina, que é um outro hormônio, é um neurotransmissor que tranquiliza as sinapses nervosas. Então, fazendo uma revisão bibliográfica, a serotonina vai tranquilizar as aves, vai ajudar no sono, vai disparar antioxidantes e vai ajudar no metabolismo das aves. Ela ajuda o batimento cardíaco, ela ajuda a respiração das aves ficar de forma basal, de forma tranquila.
e tudo isso acontece durante o sono. E por isso que as aves, por isso que o programa de luz, de 8 até 21 dias, 20 dias, 19 dias, de acordo com o peso, como é que tá as aves, a ave precisa dormir à noite, na hora mais tranquila, na hora mais fresca. Esse é o programa mais indicativo, Lucas. Então, José Luiz, para a gente entender um pouquinho, para entendermos um pouquinho, brilhante a tua explicação fisiológica, exatamente esse período de sono é importantíssimo. É importante lembrar isso para que a gente não extrapole. São duas coisas importantes que você comentou, José Luiz, sobre o mesmo horário que a gente desliga a luz para que essas aves se acostumem com isso, né? Fazer um período de sono 6 a 7 horas, sem intermitência, sem ficar ligando, desligando. Imagine você ligar e desligar essa luz o tempo todo, o quão estressante essa ave não vai estar nesse ambiente. Então, é muito interessante, José Luiz, o que você frisou sobre essa questão toda fisiológica que envolve o período de escuro, que é importante para que essa ave consiga crescer bem, né, e desenvolver os seus órgãos internos. Então, muito legal, Zé, continua a tua explicação e fala um pouco para nós sobre a segunda etapa agora do programa de luz. Perfeito, Lucas. Então, essa fase intermediária, então a gente está ali com um pintinho com 25 lux e vai até o seu 7º dia. Pode ir até com essa intensidade, às vezes até as pessoas abaixam, né, um pouquinho, mas a gente normalmente vai até o 7º dia, né, com essa intensidade forte, e aí a gente começa uma rampa dos 25 lux para os 5 lux, 2 a 5 lux que a gente vai deixar no frango. A gente começa uma rampa ali nos 7 dias e até 14 dias a gente já está levando o frango na tranquilidade de abaixar essa intensidade. Junto com isso, a gente já iniciou no 8º dia o programa de luz, que é essas 5, 7 até 8 horas para um frango que você abate com 45 dias, por exemplo. Tu pode deixar 8 horas de escuro, tranquilo, de 8 para 21 dias, para que realmente ele faça esse disparo hormonal e tranquilize o seu metabolismo total, né, do corpo dele. É uma fase, é um frango que cresce muito acelerado. Então hoje o frango precisa dormir mais do que dormia antes, né? Esse frango de hoje altamente eficiente, né, em energia, em proteína, em assimilação dos nutrientes que ele come. E depois disso a gente faz então a tranquilização do frango. A gente abaixa a intensidade, a gente vai para 2 a 5 lux e vai até o final com essa intensidade. Talvez sobe um pouquinho a intensidade na hora da panha, na hora do pega, uns 2 dias antes da panha. Normalmente as pessoas aumentam mais a iluminação, mas é importantíssimo que a gente continue deixando esse frango comer. Então, 21 dias, nós estamos lá com 7 horas. O máximo que você vai reduzindo, a cada 3 ou 4 dias, reduza 1 hora de escuro. Ou seja, acende a luz mais cedo um pouquinho na manhã. Então, se você tinha, por exemplo, 7 horas de escuro, das 11 até o amanhecer, 6 horas da manhã, de 8 dias até 21. Com 22 dias, você pode dar um pouco mais de luz, começa a estimular um pouquinho, o frango acordar um pouco mais cedo. Então, você acende às 5. Com 28 dias, você acende às 4. E aí deixa esse frango dormir pelo menos umas 4 horas até a última semana, até os 2 últimos dias. Continue estimulando esse frango de dia normal para que ele coma, mas respeitem a fisiologia de deixar ele dormir, tá? Então, por isso que a gente fala ali, mínimo 3 horas de sono na madrugada, das 11 às 2, das 11 às 3, sabe? Então, a gente fala ali, permaneça com esse escuro, assim, se for o caso, até o final da vida do lote, né? É isso que a gente aplica, fazer com que o frango recupere as forças na hora do sono necessário. Legal, José Luiz. É muito importante isso que tu está falando, porque a gente pode também correlacionar esses excessos de estímulos luminosos com problemas metabólicos. A gente acaba passando do ponto e ter, ao final da vida, problemas metabólicos, como morte súbita, principalmente acaba afetando essas aves maiores, aquelas que sim já estão com um bom peso e acabam sendo super estimuladas, e com isso
a sua fisiologia, o seu metabolismo acaba não aguentando tudo aquilo que essa explosão de ganho traz. José Luiz, acho que é muito importante frisar esse ponto do manter o escuro. Nós temos uma ambiência e temos condições dessas aves buscarem alimento durante o dia, para que à noite, no período que você destinar ao sono, realmente ela se dedique ao sono e descanse o seu metabolismo, para que no outro dia ela possa novamente iniciar o desenvolvimento. José Luiz, eu tenho mais uma pergunta para usar o teu conhecimento, e é uma pergunta que ela é muito polêmica também, porque existem vários viés nessa questão toda de escurecimento de aviários. Mas qual seria hoje a vantagem para o frango de corte moderno, falando em performance, falando em qualidade de carcaça, em alimento, né, em produção de carne na mesa, né, do nosso consumidor? Quais seriam as vantagens de se manejar o frango no escuro, de você usar dark house, de você fazer esse controle da iluminação? Perfeito, Lucas. Bom, a resposta para essa pergunta eu dividiria assim. Primeiro, que a gente cada vez mais está encontrando na avicultura do sul, da América do Sul como um todo, galpões mais modernos, galpões mais equipados. Com isso veio os galpões dark house, né? Por que é melhor? Tem que ser melhor, eles são mais caros, sem dúvida, que a gente tem orçamentos caríssimos hoje para fazer um galpão assim. Mas por que eles têm que ser melhor? Primeiro, que a gente dá toda a atenção para a ambiência. Quanto mais controlada a ambiência, quanto mais tecnificado, mais oportunidade para a gente deixar esse frango num ambiente legal, disponível para ele manter o bem-estar animal. Agora, por que os galpões são feitos dark house? Primeiro, porque a tecnificação faz a gente isolar cada vez mais o que está lá dentro. Então a gente faz paredes isoladas, tetos isolados. Isso fez com que o mundo, principalmente os países do hemisfério norte e da Europa, começaram a fazer galpões desse tipo há mais tempo. Isolar melhor, né? Fazer paredes isolantes. Com isso tornou os galpões dark, escureceu os galpões. Beleza, mas e nós técnicos? A engenharia fez o isolamento. Aí nós começamos a falar, mas agora está escuro para trabalhar o frango. Será que é melhor? Começamos a ver que sim, era muito melhor os resultados de frango criado no escuro. Então por quê? Porque no escuro a gente trata bem a ambiência. Beleza, no galpão não escuro a gente trataria também. Mas os galpões no escuro, as aves no escuro, a gente respeita tudo isso que a gente está falando nesses minutos aqui nesse podcast. A gente ajuda a disparar hormônios da maneira correta. A gente ajuda a tranquilizar o frango, a dormir muito mais tranquilo para repor as energias do alto metabolismo a qual ele é estimulado. Então, se o frango na última semana come 180 gramas, ele bebe no mínimo 370, 400 ml de água, o dia todo comendo, levantando, dormindo, brincando, andando, e ele está comendo, ele está consumindo energia para nos dar peso, para ganhar peso. E a gente quer dele isso, né? O peso, a conversão, a eficiência. Então, nada mais justo e muito melhor os galpões, os resultados que a gente compila e recebe de todos os clientes que a gente visita, os resultados desses galpões dark house são melhores justamente porque a gente consegue controlar melhor esse estímulo de luz da maneira mais correta, tá? É por isso que todo mundo, enquanto o bem-estar animal não nos fala que a gente tem que arrancar todas as paredes, o bem-estar animal tem que criar frango natural de novo, o que na minha opinião, isso não vai acontecer, porque senão todos os países têm que alterar todas as paredes dos galpões, né? Então, antes da gente, lá fora, eles já têm que arrancar fora todas as paredes que tornaram os galpões dark. Creio que isso a gente vai administrando com intensidade lumínica, mas grande capacidade de fazer ventilação boa, ambiente bom e tranquilizar o disparo de hormônios responsivos à iluminação correta, fazendo o frango tranquilizar mais durante a noite, né? Legal, José Luiz, muito legal a tua resposta. E assim, a gente termina o nosso 5º episódio da temporada Frango de Corte. José Luiz, muitíssimo obrigado por todo esse conhecimento que você trouxe para nós hoje.
Obrigado aí por compartilhar conosco e com todos os nossos ouvintes. Beleza, Lucas. Obrigado. Nos vemos logo. E obrigado aí ao pessoal que nos ajudou aqui na gravação. E muito bom estar sempre com vocês aí que acompanham a gente no podcast. Muito obrigado e até a próxima. Legal. E claro, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o Copcast. Aqui é uma plataforma onde a gente compartilha as nossas experiências e tira dúvidas sobre o mundo avícola. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, uma dúvida, envie sua pergunta em nossas redes sociais que a gente vai responder para você. E o próximo episódio dessa temporada teremos aqui o Zé Luiz novamente e o Éder Barbon. Eles vão falar sobre os pontos importantes no manejo pré-abate. E não se esqueça de ouvir as nossas outras temporadas disponíveis em matrizes e incubatórios também. Agradecemos aos ouvintes e nos vemos em um próximo episódio. Até mais! Checagem de atividade. Toda vez que você entra em um aviário, você deve sempre observar as seguintes atividades: aves se alimentando, aves brincando, aves tomando água, aves conversando e aves descansando. As aves nunca devem estar aglomeradas. As aves com período adequado de escuro descanso têm um comportamento mais calmo e menos tendência a se aglomerarem, a arranhões e a lesões.